Eu, nos Estados Unidos, numa das idas que eu fui lá, nesse país aterrorizante, né? Eu encontrei, num restaurante fast food que eu fui, um casal de venezuelanos. A mulher era a caixa, e o homem estava dentro do escritório, como uma lateral, da parte da frente do fast food. Ela, professora, e ele, engenheiro da PDVSA. Em qual local do mundo um engenheiro da área de petróleo sai para virar, de repente, um gerente de um fast food nos Estados Unidos? Mas eles falaram que saíram de lá exatamente nesse momento. Quando falaram que foram obrigados a ir para as ruas, eles decidiram, realmente aqui não existe mais liberdade, estamos desistindo e vamos tentar fazer a nossa mudança do exterior. É lamentável. É lamentável que alguns deputados tenham usado da tribuna, do microfone, para fazer o seu showzinho particular para suas câmeras, para seu eleitorado, para contentar aquele eleitorado e não falar aqui. Me referenciar em especial aquele deputado que estava sentado ali, que de uma maneira destemperada começa a bradar o pior slogan dos piores anos da ditadura militar. Só um parênteses, estava outro deputado sentado aqui dizendo que não foi ditadura. Eu vou citar um autor que nada tem de esquerda, que é o ex-deputado Delfim Neto, grande economista, que fala 64 foi golpe e foi ditadura. Ele participou do golpe e da ditadura. Então, ele reproduz dizendo o seguinte: quem não está contente vaza. Quem não está contente vaza. Essa é a fala da ditadura. Esse é o defensor da ditadura. Como quem não está contente vaza? Naquela época, se falava ame ou deixo. Se eu não estou contente, eu vou estar aqui dentro para brigar. Eu sou professor universitário, sou cidadão e sou comunista. Qual é? Qual é o problema? Isso é uma democracia. Todo mundo tem o direito. A esquerda e a direita. Então não me venha com esse papinho furado e falando grosso, que aqui não cola. Para falar se a Venezuela é uma ditadura ou não, eu acho que a Venezuela, eu disse aqui, tem muitos problemas. Maduro não é meu ídolo. Tem muitos, e podemos discutir serenamente. Não é a discussão que está sendo feita aqui. Mas a Venezuela não tem um presidente que exalta a tortura. Não tem um presidente que diz que tem que matar 30 mil, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Não exalta os piores anos da ditadura. Não tem gente que fala, não tem gente que tem essa imaginação para defender abertamente, que bate continência para a bandeira americana. Sobre o que foi falado aqui, vamos ver a questão do narco-estado. Vamos ver o narco-estado. Foi falado aqui o jornalista Leonardo Coutinho, eu li o livro dele, tive cuidado de ler, não consegui encontrar fontes seguras do que ele faz. Tem todo um capítulo de narco-estado. Não tem prova. Esse diálogo com Fidel Castro não existe. Imagine se a DEA, se a CIA, que tentou matar Fidel Castro mais de 600 vezes, não ia descobrir um mero diálogo sobre narcotráfico. Na Venezuela, não tem avião presidencial transportando 39 quilos de cocaína. E eu não estou dizendo que tem tráfico no avião presidencial. É que o general Heleno, que não olha muito bem as coisas, não conseguiu fiscalizar o avião, precisou a polícia espanhola ver isso, mas eu não estou dizendo que tem tráfico aqui. Então, eu não pego algo que é circunstancial e ponho isso como prova. Deve haver tráfico na Venezuela, claro, em qualquer lugar. Tem as milícias no Rio de Janeiro, operam tráfico. O tráfico está entranhado em várias sociedades. Agora, tirar daí que é o narco-estado, isso é showzinho particular, é falar para as câmeras, sem prova, sem definir o que é. Como é que é? O deputado perguntou da imprensa lá. A imprensa, ela xinga o Chaves, o Maduro, a imprensa fala o que quer, mas a prova maior é a seguinte: o senhor João Guaidó incitou uma invasão do seu país. O João Guaidó foi para a fronteira, junto com forças americanas, brasileiras de outro país, incentivar que se ocupasse militarmente a Venezuela. Apoia os embargos. Vocês imaginam se o Bernie Sanders, nos Estados Unidos, faz isso chamando a China e a Rússia para colocarem navios na fronteira, para fazer um showzinho lá na fronteira com o chanceler Lavrov da Rússia, para tentar fazer algum tipo de sabotagem nos Estados Unidos, seria preso na hora. Juan Guaidó voltou à Venezuela,
tá livre, tá solto, falando o que quer. O que ele não consegue é regimentar a gente. O que ele não consegue é sensibilizar as pessoas. Fome na Venezuela. Os senhores já visitaram a periferia do Rio de São Paulo, o Nordeste, a fome aumentou no nosso país no último ano. A fome que tinha sido debelada do nosso país aumentou no nosso país. E tem gente aqui com tanto ou mais fome como lá. Então, vamos medir os pesos, falar quando a gente tem autoridade aqui. Falar de trabalho na Venezuela, que não tem emprego. Não tem emprego. Eu fui o primeiro a falar, tem 1/3 da população economicamente ativa está desempregada. E o desemprego no Brasil? Vamos falar também, não é que eu quero fazer, mas vamos ver se a gente tem autoridade. 30 milhões de brasileiros desocupados, sem esperança. Vamos falar de gente indo embora? O número de brasileiros que está saindo do Brasil hoje é enorme, é enorme. Então, não vamos vir com esse tipo de coisa, que a gente faz um show particular, cola nas nossas bases, mas não tem consistência, porque não tem prova, não tem evidências. O coronel Girão falou aqui, judiciário comprado na Venezuela, e a Lava Jato que está sendo... Como é que a gente tem autoridade? Quem exalta, quem fala do judiciário, acho que tem problema no judiciário venezuelano. Por que não tem a mesma ênfase para falar do judiciário de Curitiba aqui, da Lava Jato, que fez o que fez com o presidente Lula, torcendo a disputa eleitoral do ano passado? Eu quero terminar aqui dizendo o seguinte: deputado Bolsonaro, eu temo muito pelas nossas relações com os Estados Unidos, se o senhor estiver naquela embaixada. Mas não pelos aspectos colocados aqui, não. É porque o senhor fala e repete a toda vez que o senhor está nos Estados Unidos, que o senhor fritou hambúrguer. Deputado, uma coisa, hambúrguer não se frita. O que se frita é pastel, é bolinho de bacalhau, é croquete. Hambúrguer não se... Se nem o hambúrguer o senhor sabe o que é, como é que se faz, como é que o senhor vai fazer relações internacionais? É uma coisa simples.